Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para conversar com os irmãos, falar da palavra de Deus. Que os irmãos não ignoram não as palavras de Deus, a própria boca de Deus, né, que é a Bíblia, que é a própria boca de Deus, porque a palavra mesmo já diz isso. E aquele que nega a palavra de Deus, ele nega o Pai, ele está negando o Pai, aquele que nega a palavra dele. Então não nega não. Vamos ouvir de bom grado as palavras dele, porque a palavra de Deus mesmo fala, né? A Bíblia fala, aquele que crê nas minhas palavras e aceitar de bom grado, ele vai bem aqui na terra, né? Mas os que não aceitam, ele só tem prova, batalha e não prospera, fica sempre naquele processo. Mas o crente que aceita as palavras de Deus, o crente não, porque crente até o diabo é, mas ele não obedece. Evangélico, né? Que é o Evangelho de Cristo. O que obedece, ele vai bem aqui na terra, porque ele está obedecendo os mandamentos. Ele tem prova, tem batalha, mas ele passa daquela prova, daquela batalha. Ela tem fim, né? Ela não permanece naquela prova, porque Deus está ali, Jesus Cristo está ali, porque ele obedece os mandamentos dele, né? Mas os que não obedecem continuam ali, estagnado no mesmo lugar, não sai daquela prova. Oh, meus irmãos, não ignora as palavras de Deus, não. A Bíblia, a própria boca de Deus, porque Deus sabe se você está aceitando de bom grado as palavras dele ou se não, ou se você está ignorando. Chega um vídeo, chega uma mensagem, uma palavra de Deus, tem um tempo para ouvir. Os irmãos têm tempo para tudo, mas para as coisas de Deus não tem tempo. Ah, não quero ouvir não quero ouvir a palavra não. Para que eu tenho que ouvir a palavra? Para você ser salvo, porque senão, se você não obedecer os mandamentos de Deus, você não vai ser salvo. Então não ignora não, ouve as palavras até o final, que vai te edificar. Eu tenho certeza, eu creio em Deus e Jesus Cristo que você vai ser edificado, porque as palavras de Deus não voltam vazia. Então dá lugar para as palavras de Deus, abre o seu coração, deixa as palavras de Deus entrar no seu coração, para que você seja liberto, seja transformado, mudado, faz a vontade de Deus, e não a sua, da carne, mas sim a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então a palavra já diz, ó, em 1 João, né, fala, não vos escrevo porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis e porque nela nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, aquele que nega Jesus Cristo, nega o Pai também, né? Ele é o anticristo, ele é anti-Jesus Cristo, ele não quer Jesus Cristo, né? Que nega o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então, por isso nós temos que confessar Jesus Cristo na nossa vida. Quando a gente fala, eu aceito, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Porque você está confessando Ele na sua boca, que aceitou Ele na sua vida. E aquele que aceita, ele muda, ele transforma, ele obedece a Jesus Cristo e a Deus, né? Obedece o Filho e o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecei o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis o Filho e o Pai. Né? Se em vós permaneceis o que tem ouvido, também permaneceis o Filho e o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, né? Então, aquele que obedece Jesus Cristo, ele tem a vida eterna ao lado de Deus, né? Porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo, né? Aqui já fala. Tem um versículo aqui que já fala, quer ver? Apegue mais com Jesus Cristo, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. A palavra mesmo já fala isso, lá em João 14,16. Leia na Bíblia dos irmãos aí, que tem Bíblia em casa. Ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo já falou isso. Então, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Nós temos que passar por Jesus Cristo, tem que aceitar Jesus Cristo, tem que confessar Ele na nossa boca. Não é só falar, eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus Cristo. Não é aceitar Ele de verdade, é obedecer os mandamentos dele, que
a própria boca de Deus que Ele deixou para nós saber, para nossa disciplina, nossa correção, a nossa repreensão, nosso conserto e acerto na terra, porque vai acontecer muita coisa na terra ainda. Isso aqui é só o começo que está acontecendo no mundo aí, ó. Essas catástrofes que tá acontecendo, agora esse ciclone aí que nunca teve no Brasil, gente, nunca teve. Acorda, gente, os sinais estão se intensificando para a vinda de Jesus. Não queira ser pego de surpresa naquele dia, não. Aceita Jesus Cristo de verdade no seu coração, obedece os mandamentos dele. Serve Ele de verdade, nega a sua carne, porque a palavra de Deus já fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então nós temos que negar a nossa carne, negar nossas vontades, deixar as práticas do pecado e obedecer os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, muita gente fala que é só os 10 mandamentos, não é não. É a própria Bíblia, que é a boca de Deus, que é a nossa disciplina, para o nosso aprendizado aqui, ó, porque fala também que meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento da palavra de Deus, do que Deus deixou, do que Jesus Cristo deixou para nós. Então vamos aprender mais de Jesus Cristo. Gente, tudo isso que está acontecendo está em Apocalipse. Tudo que está acontecendo está lá em Apocalipse, que muita gente não gosta de ouvir sobre Apocalipse, está lá. Vou ler um pedacinho de Levítico 26. Fala da bênção aos obedientes. Porque o que obedece, ele tem bênção, ele tem prosperidade. Ele não fica estagnado só em uma coisa, num lugar, não. Deus, ele direciona ele abençoa ele vai prosperando, ele vai prosperando. Agora, aquele que não obedece, ele fica estagnado no mesmo lugar, não sai daquilo, fica sempre na mesmice, não evolui. E fala lá em Levítico das bênçãos, né, que Deus deixou para nós, para aqueles que obedecem. Mas também fala dos castigos. Em Levítico 26 fala dos castigos aos desobedientes. Então Deus, ele castiga. Ele abençoa, mas ele castiga. Para os irmãos ver que lá em Levítico fala das bênçãos, tem o versículo ali fala pouco das bênçãos, porque é bênção e prosperidade, é maravilhoso da parte de Deus, né? Bênção e prosperidade, não precisa mais. Se tem bênção e prosperidade, não precisa mais. Então escreveu pouco ali a respeito das bênçãos. Mas dos castigos, é quase 2 folhas que fala, porque o castigo é muito da parte de Deus, daquele que desobedece os mandamentos dele. Então ali fala que até aqueles que não estão escritos neste livro, que é a Bíblia, fala, vai acontecer com aqueles que não obedecem a palavra de Deus, que não aceita a palavra, que não quer nem saber da palavra. Então o castigo vai cair. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. É a própria boca de Deus, é a palavra que diz das bênçãos e dos castigos de Deus. Então não queira ter os castigos de Deus, não. Queira ter só as bênçãos de Deus. Olha tudo o que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Isso aí é tudo sinais da vinda de Jesus. Então Deus, ele está castigando o seu povo, aqueles desobedientes, ele está castigando para quê? Para acordar, né, para aceitar ele de verdade, de bom grado no coração, para que receba as bênçãos dele. Porque como que você quer receber as bênçãos de Deus se você não quer obedecer os mandamentos dele, não quer conhecer Jesus Cristo, não quer conhecer o Pai? Muita gente quer ir para o céu, né, mas não quer conhecer o Pai, não quer conhecer o Filho, que é o caminho, a verdade, a vida eterna, né? Porque sem Jesus Cristo não vai ter vida eterna. Como que quer ir para o céu? Então nós temos que obedecer, nós temos que sacrificar a nossa carne, né, para ir para o céu, porque no céu não é bagunça, não entra de qualquer jeito. Ah, vou viver de qualquer jeito, depois Deus vê o que faz comigo. Não espera Deus escolher a sua punição, a sua condenação, não, porque aquele que escolhe viver de qualquer jeito aqui na terra, a condenação dele já está feita, já está escolhida por ele. Deus, ele chegar lá no céu, Deus só vai julgar ele e vai lançar ele no inferno, porque a escolha dele é aqui na terra. Não espera morrer, não. Nossa escolha é aqui na terra. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Então escolhe certo. Escolhe Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida eterna. Porque nós temos que fazer nossas escolhas aqui na terra. Depois que morreu, aí Deus só vai te julgar e te condenar. Só isso, o julgamento é só para isso. Os únicos que não vai passar por esse julgamento da condenação é os evangélicos que obedecem os mandamentos de Deus, que obedecem a Bíblia, que segue, que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus Cristo. Esse não vai passar por essa condenação eterna.
Mas os que não obedecem, que está vivendo de qualquer jeito, esse vai passar por esse julgamento. Então já começou a ira de Deus na terra e o povo está dormindo, o povo não está vendo. Olha tudo que está acontecendo. Olha esses vídeos aí, olha as notícias que está acontecendo, meu Deus. E vai se intensificar cada vez mais, porque fala as dores de parto. Deus deixou essa parábola das dores de parto, é como se fosse as dores de parto, que vai se intensificando cada vez mais as dores de parto para a vinda de Jesus, porque tudo isso vai acontecer para a vinda de Jesus, porque muita gente não quer nem saber de Deus, né? Então Deus vai apertar o cerco para ver se acorda, para ver se ganha a salvação. Porque se deixar do jeito que tá, vai todo mundo para condenação eterna, vai todo mundo para perdição, né? E Deus não quer isso, por isso que ele está despertando o povo dele. Tá, os sinais estão aí, né? Da vinda dele. Acorda, gente, ó, tô voltando, então conserta a sua casa, conserta seus caminhos no Senhor, para que você suba naquele dia no arrebatamento, porque vai ficar muita gente aqui, vai ser terrível e horrível. Muita gente está tendo revelações aí, ó, do arrebatamento, e muita gente ficando, né? Você vai escolher ficar? Ah, não, se Deus deixou eu é porque eu mereci. Ah, se eu fui é porque eu mereci. Não escolhe, a escolha é sua. Deus deixou o livre-arbítrio para cada um, para você escolher o certo, né? Igual eu falei aí, não espera chegar lá e ser condenado, não. Os irmãos querem ser discípulos de Jesus, servo de Jesus verdadeiro e fiel, então vocês têm que obedecer, ó. João 8:31. Jesus disse... Toda a palavra de Deus fala, Jesus disse, Jesus falou, Deus falou. Então é a boca de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vos permaneceis na minha palavra. Então é a Bíblia, a palavra de Deus. Se permaneceis na palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Aquele que conhece a palavra, ela liberta ele dos vícios, dos pecados, da imundícia, de tudo que não agrada a Deus. De tudo que não agrada a Deus, a palavra vai te libertar, ela vai te limpar, né? Você conhecendo Jesus Cristo ali, ó, Jesus Cristo, ele vai te ensinando, te disciplinando, e o Espírito Santo vai te transformando para ele, né? Porque nós temos que obedecer a Deus, não é o mundo, não. Porque tem um versículo que fala, que eu vou ler para os irmãos, que o amor do mundo, né? Em 1 João 2:15, fala, o amor pelo mundo. Jesus Cristo deixou claramente para nós saber, e está ensinando o caminho do céu para nós, então nós temos que obedecer aqui, ó, a palavra, para que nós vá para o céu, né? Porque não vai de qualquer jeito, não, lá não é bagunça. O amor pelo mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando fala permanece para sempre, mesmo que ele morrer, ainda viverá, porque é a vida eterna que Deus nos promete, né, que aquele que obedece, né, que não ama o mundo e nem o que nele há. Por isso que o evangélico que segue o evangelho de Cristo é mudado, é transformado, porque ele não ama o mundo. Ele quer agradar a Deus e não o mundo. Por isso que nós é mudado. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Separados do mundo para Deus. Não vive do mesmo jeito. Nós é separado, nós é diferentes das pessoas mundanas que vivem no mundo. Não o crente Raimundo, não. Uma hora tá com o pé na igreja, outra tá com o pé no mundo, não. Tem que ser diferente. Ou se adora a Deus, ou se adora o mundo. Porque não tem como adorar dois senhores, não. Né? Vai entrar em contradição e um vai amar mais o outro do que o outro, né? Então não pode. Escolhe amar a Deus, que Deus, a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Então ele vai bem aqui na terra. Ele tem bênção, prosperidade, pode vir as provas, mas ele está firme, ele está forte no Espírito Santo de Deus. Então, queira conhecer mais de Jesus Cristo, da palavra de Deus, da boca de Deus, para que vá bem aqui na terra. Olha tudo que está acontecendo. Eu vou deixar uns vídeos aí, os irmãos veem aí, ó. E lá em Jeremias já fala, Ezequiel já fala
Vou deixar o vídeo aí falando da palavra de Deus, ali falando da punição que vai acontecer, que as casas vai ficar inabitável, ninguém vai habitar nelas, né? É o que está acontecendo. Olha esse furacão que passou lá, olha o que fez com a cidade, olha o que fez com a cidade. Por quê? Por causa do pecado, da imundícia que está havendo no mundo. Isso aí é mão dos homens que está destruindo a natureza. Isso é a ira de Deus com o pecado que está acontecendo no mundo. Tá igual na época de Noé, que Deus mandou o dilúvio, porque estava muito pecaminoso ali, sabe? Muitos pecados, e Deus falou, não, eu vou destruir essa cidade. Separou só Noé e a família dele. Lá em Sodoma e Gomorra também caiu fogo e enxofre naquela cidade, só salvou Ló e sua família. Deus teve misericórdia daquela família, né? Porque eles obedeciam os mandamentos dele. Olha pra você ver quanta gente que tinha na cidade, só Noé e a família dele foi salva, só Ló e a família dele foi salva, né? Que acreditava na palavra dele. Olha pra você ver, tá igual agora, tá igual hoje, porque as pessoas não querem nem saber da palavra de Deus, não querem nem dar ouvido para as palavras de Deus. Então a ira de Deus vai cair. A palavra mesmo já fala, Deus é amor, justiça e fogo consumidor. O que tem ele, o que obedece ele, tem o amor dele, mas o que não obedece tem a justiça e o fogo consumidor dele. Então vamos obedecer para não ter o fogo e a justiça dele. Eu vi aí também um vídeo que a casa dela era de madeira, uma casa frágil, né? Ficou de pé. Ela clamando a Deus, Senhor, eu sou tua serva, eu te sirvo, nos guarde e nos proteja, Senhor, com a Bíblia na mão, clamando a Deus. Então Deus quer que nós clama a Ele, que nós obedece a Ele, não é só pedir Ele na hora da prova, não, na hora da batalha, não, é dia e noite, sem cessar, que Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger de tudo que está por vir na terra. Dos sinais da vinda dele, os seus vai ser guardados. Para quê? Para que esteja de pé, você esteja havido, para que naquele dia você esteja de pé, diante do Filho do Homem. Então ele vai te guardar, se você obedecer os mandamentos dele. Mas se não, a ira dele vai cair. Então vamos obedecer os mandamentos de Deus, em nome de Jesus, que Deus coloca no seu coração essas palavras. Não ignora, não. Seja fiel a Jesus Cristo, o Filho, para que você conheça o Pai naquele dia. Porque sem Jesus Cristo, ninguém verá a Deus, ninguém. Irmãos, não ignora não essas palavras que eu estou falando. Lá em Ezequiel 7, fala da aproximação do fim. Tudo está na palavra, tudo que está acontecendo está na palavra de Deus. Para quê? Para alertar o povo, para despertar. Para ver assim, ó, gente, eu tô voltando para buscar a minha igreja. Fica preparado, fica pronto para aquele dia, para que você não seja pego de surpresa. É a palavra que diz, vai lá e lê. Ezequiel 7, quem tem Bíblia aí, quem não deixa a Bíblia só guardada no baú, né? Ou só aberta lá no Salmo 91, só amarelando as páginas lá e nem lê a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual da nossa vida. Deus deixou para nós aprender dele, aprender mais de Jesus Cristo, aprender mais de Deus, conhecer mais do nosso Pai, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, então para nós conhecer mais dele. Como você quer ir para o céu se você não quer conhecer Jesus Cristo, se você não quer conhecer o dono do céu? Então você tem que conhecer. E lá em Jeremias 4, fala predições de juízo e castigo, que está falando das predições. Tudo que está acontecendo é predições do juízo e do castigo de Deus, que está havendo na terra, e o povo não tá vendo, está dormindo, está cego espiritualmente. Eu acho que o mundo pode cair na cabeça dele, que ele não está conseguindo ver, que é o juízo e o castigo de Deus, por causa do pecado, das coisas abomináveis que está acontecendo no mundo. É homem com homem, é mulher com mulher, e tudo isso tem na Bíblia também. Lá em Levítico fala, ó, Levítico 18, relações e casamentos proibidos. Fala lá em Levítico 18, vai lá e lê também, que fala que o homem não se deite com outro homem, e não se deite com animal. E muita gente faz isso, muitas pessoas fazem isso, muitos homens fazem isso, né? E a palavra já diz isso, os castigos, né? Então tudo está acontecendo por causa dessas coisas abomináveis que está acontecendo na terra. É a idolatria, é a desobediência, essas coisas tortuosas que está acontecendo, essas coisas abomináveis, que Deus está faltando vomitar a pessoa da boca dele, né? Que vai chegar a hora que vai acontecer isso, porque os castigos vai cair sobre a terra, e já começou a intensificar.
Muita gente fala assim, isso aí sempre aconteceu. Agora tá agravando, cada vez mais vai acontecer assim, ó. Já viu aquele ditado, reação em cadeia? Efeito dominó? Vai acontecer desse jeito, um atrás do outro, um atrás do outro. Lá em Lucas 21, 25, fala, vou lá em Lucas 21, 25, para os irmãos ver o que fala. E lá em Atos 2,17, já fala que nos últimos dias o meu filho profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então muitos estão falando, profetizando, alertando também, além da palavra. Os irmãos estão sendo usados por Deus para alertar mais ainda, mesmo assim o povo não quer nem saber. Esses evangélicos falam demais. Isso tudo já ia acontecer, já fala. Mas se está na Bíblia, não lê, como que ele vai saber? Então os profetas estão falando o que está na Bíblia para alertar o povo, porque o povo não quer saber de ler Bíblia, não quer saber dar alerta aí de Deus. Então Deus está avisando em sonhos, em profecias, em revelação. Há um tempo atrás, há uns 4 meses atrás, eu tive um sonho que o mundo acabando, em fogo, em água, tudo assim, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava dentro de uma bola, tipo uma arca. Era a arca de Noé, né? Era a arca, porque de fora era uma bola e de dentro era tipo de madeira. E eu estava lá dentro dessa bola, sendo protegida por Deus. Porque os que obedecem vai ser protegido, né? Deus vai proteger ele. Você pode ter certeza. Os que obedecem os mandamentos de Deus. Deixa eu ir lá em Lucas 21, 25. Sinais do tempo do fim. Então haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Na terra, aflição das nações, em perplexidade do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror. Quando fala homens, é todo mundo, toda a humanidade. Desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão no mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Isso aqui é os sinais que Deus deixou para nós saber da vinda dele. Então está se intensificando. E aqui fala, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, né? Então está próxima a nossa redenção, tudo isso que está acontecendo, gente, está se intensificando. Então vamos para os pés de Jesus Cristo, vamos aceitar Jesus Cristo verdadeiramente enquanto é tempo, para que os irmãos não fiquem aqui na grande tribulação, porque vai ficar muita gente, até os próprios evangélicos mesmo, muitos aí vão ficar, porque tá achando que tá servindo a Deus, tá fazendo a vontade de Deus e não tá fazendo a vontade de Satanás, porque não tá, para fazer a vontade de Deus, é aqui, na palavra, obedecer, pregar a verdade que tá na palavra, obedecer os mandamentos e fazer de tudo para você seguir aqui, a Bíblia. Seguir aqui, andar em santidade, em purificação e santificação do seu corpo, lavado e remido no sangue de Jesus, porque se não tiver assim, não vai ver a Deus não, porque fala na palavra, sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos que andar em santidade, purificando o nosso corpo dia após dia no sangue de Jesus, para que naquele dia nós esteja firme e em pé na presença dele, para que nós suba. Igual eu falei, não vai subir de qualquer jeito. E esses vídeos aí, que tá passando aí, Jeremias, Ezequiel, tudo tá na palavra de Deus. Todos esses vídeos falando das catástrofes, dos eventos que tá acontecendo aí, tudo tá na Bíblia. Tudo tá na Bíblia. Deus é tão maravilhoso que ele deixou tudo para nós saber. Mas o povo não quer nem saber. Se aconteceu, aconteceu. Se vir, veio. E se o mundo cair na nossa cabeça, que caia. Meu Deus, misericórdia. Aprende ali, na palavra, o que tá acontecendo, pra você ficar ávido, vigilante. Porque Jesus está vindo. Jesus está vindo buscar o seu povo, os seus escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os que querem estar na presença de Deus, que querem estar no caminho de Deus, de Jesus Cristo, obedecendo a Ele. Então é poucos que vai, não é muitos, não é todos não, porque fala a palavra, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então é poucos. Então queira ser esses poucos escolhidos de Jesus, para estar nas bodas do Cordeiro, para subir com ele para as nuvens de glória do Senhor naquele dia, quando ele vinha arrebatar a igreja. Isso é sério, gente, isso não é brincadeira não. Muita gente deixa para clamar a Deus quando acontece, quando o mundo cai, quando o chão se abre, né? Aí lembra que tem um Pai, lembra que tem Jesus Cristo, né? Aí quer servir ele, aí se arrepende, não deixa acontecer para depois se arrepender não. Vem pelo amor enquanto você tá
que Jesus Cristo está te chamando, tá batendo na porta aí, querendo entrar, porque ele não é invasivo, ele só entra no coração de quem quer, de quem que o recebe, de quem que o aceita ele. Então deixa ele entrar no seu coração, é livre-arbítrio seu de escolher se você quer Jesus Cristo ou se você quer o mundão, continuar no pecado, na perdição aí, ó, que vai te levar pro inferno. Fica essas palavras pros irmãos, meu Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e vê os vídeos aí, não ignora não. Em meio à destruição em Rio Bonito do Iguaçu, uma senhora afirmou que sua casa de madeira foi poupada após ela erguer a Bíblia e fazer um pedido a Deus. E eu só levantei para cima a Bíblia e falei com Deus, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou de nós. No meio do caos, um milagre. Um casal no Paraná viu a fúria de um tornado varrer a cidade, mas não a sua fé. Enquanto casas de tijolos eram desmanteladas, uma casinha simples, de madeira, permaneceu de pé. Por quê? A resposta está em um detalhe, sabe qual é? Prepare-se para ouvir. Na hora antes de acontecer, eu tava aqui fora, aliás. Ele tava limpando tudo aqui, daí quando eu vi, já tava dando as garoas. Aí quando eu falei dela, ele tava no banheiro, eu corri. Falei, de repente já começou a tornação assim, ó, e levantar e cobertura eu vi assim. E daí quando eu tentei se jogar pra querer para fora, já quando a porta veio de porta, me jogou de volta aqui, de volta pra aí, eu levei essa daqui, ó. Você machucou? Aí sim. Aí eu não pude mais sair de lá dentro. Fiquei eu e ela pra dentro do banheiro, lá, trancada lá. Não, eu saí do banheiro. Eu saí, daí tava aquele redemoinho assim. Quando eu saí no canto do balcão do armário, era que tá ali, na porta do quarto, pra mim ir pro quarto. Colocar roupa e eu não achava pro escuro, mas eu fui em cima da Bíblia que estava ali. Eu só levantei para cima a Bíblia e falei com Deus, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou de nós, você está cuidando do olha. Fiquemos, vamos dormir, ainda dormimos, deitemos na cama, dormimos 3 horas até amanhecer. Como é que foi quando vocês acordaram de noite, você viu que a cidade inteira tinha sido destruída? Não, mano, eu já tava acordado. Não, eu vi o que daqui as mulheres gritando, gente correndo pra baixo. Aqui tava cheio, tudo. Uns gritavam desesperados, né, entendeu? Meu Deus, veja o momento em que o tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Veja a seguir. O que era para ser uma tarde tranquila no interior do Paraná se transformou em minutos de destruição e desespero. O tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-oeste do Paraná. Vai cair esse poste. Esse poste vai cair. Imagens gravadas por moradores mostram telhados sendo arrancados. Imóveis destruídos e carros revirados pelas ruas. Tudo, gente do céu, tudo no chão. Em poucos minutos, o tornado varreu bairros inteiros, deixando centenas de famílias desabrigadas. Olha, tô centro. O ciclone está subindo, está vindo em direção à capital paulista. O ciclone passou pelo Paraná e deve chegar ao nosso estado. A Mônica Simões tem informações atualizadas a respeito da meteorologia e de quais regiões de São Paulo podem ser mais afetadas com a chegada do ciclone. Mônica, boa tarde. Oi, Gardinali, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Acho que você já percebeu que está ventando bastante aqui na zona sul de São Paulo. Eu estou no bairro do Ipiranga, mas a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta máximo para a possibilidade da formação de um ciclone extratropical ali no litoral de São Paulo. As regiões mais atingidas serão litoral norte, Baixada Santista e interior de São Paulo, com possibilidade até de chuva de granizo. Aqui na capital, a possibilidade de temporais, aquele temporal com vento de até 115 km por hora, o que levanta aí um problema, Gardinali, porque os especialistas dizem que a partir de 70 km por hora os ventos já há destelhamento, já há quedas de árvores, há também queda de energia, então um problema esse final de semana aqui para a capital paulista também. Gritem no alto-falante, cerrem fileiras, corram para salvar a vida, vão para os abrigos. Enviem esta advertência a Sião. Não percam mais nenhum minuto. Não fiquem aí sentados. O desastre está vindo do norte. Fui eu que o mandei. Quando chegar, fará tremer as fundações. Os invasores estão preparando as garras como leões na toca.
prontos para rasgar as nações em pedaços e deixar a terra de vocês em desolação total. Suas cidades virarão um entulho só e serão abandonadas. Vistam-se de luto, chorem e gritem, pois a marreta da ira do Eterno atingiu-nos na cabeça. Quando isso acontecer, reis e príncipes ficarão desesperados, os sacerdotes estarão perplexos e os profetas atordoados. Então eu disse: meu Deus, ó Eterno, tu contaste mentiras ao teu povo, a Jerusalém, pois garantiste: tudo está bem, não se preocupem, no exato momento em que a espada estava na garganta deles. Quando isso acontecer, o povo, sim, Jerusalém, ouvirá em palavras bem claras: as hordas do norte estão invadindo a terra. Vindo das estepes do deserto, um vento que não traz coisa boa, um vento de tempestade. Fui eu quem mandou esse vento. Estou anunciando o meu castigo, um furacão sobre meu povo. Olhe para eles. Como torrentes de nuvens de tempestade, eles vêm correndo, rolando. Seus carros parecem tornados e seus cavalos são mais velozes que águias. Ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém, esfregue o mal e lave a sua vida. Prepare-se para a salvação. Quanto tempo mais vai esconder esses desígnios tortuosos e malignos no coração? O que é isso? Um mensageiro de Dan? Más notícias das colinas de Efraim? Torne público o relato. Divulgue a notícia em Jerusalém. Invasores de muito longe vêm com gritos de guerra contra as cidades de Judá. Eles estão por todos os cantos, como um cão que não larga o osso. E por quê? Porque Judá se rebelou contra mim. É o decreto do Eterno. É a forma com a qual vocês têm vivido que atraiu a desgraça sobre vocês. O castigo amargo é por causa dessa vida de maldades. É isso que está destruindo seu coração. Ah, que dor sinto na barriga, cólicas agudas nos intestinos. Minhas entranhas estão me dilacerando por dentro. Não tenho um momento de sossego. O toque da trombeta está tinindo nos meus ouvidos. O anúncio da guerra. É um desastre após o outro. Todo o país está em ruínas. Com um só golpe, minha casa foi destruída. As paredes vieram ao chão num piscar de olhos. Quanto tempo mais vou ter de olhar para a advertência, ouvir a sirene que avisa do perigo? Como este meu povo é tolo. Eles não fazem ideia de quem eu sou. Todos metidos a sábios, mas todos ignorantes. Mestres do mal, não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava como o caos e o vazio antes do Gênesis. Olhei para os céus e não havia uma estrela. Olhei para as montanhas e elas tremiam como folhas de álamo, e as colinas balançavam ao vento. Olhei e... o que é isto? Ninguém à vista, nem homem, nem mulher, nenhuma ave no céu. Olhei e... não pode ser. Todos os jardins e pomares murcharam. Todas as cidades viraram cidades fantasma. E tudo isso por causa do Eterno. Por causa da ira ardente do Eterno. Sim, esta é a palavra do Eterno. Todo o país será arrasado, mas ainda não será o fim do mundo. A terra vai prantear e o céu vai lamentar, porque dei minha palavra e não a tomo de volta. Decidi e não vou mudar de ideia. Alguém grita: cavaleiros e arqueiros! E todos correm para buscar refúgio. Escondem-se em valetas, sobem para as cavernas. As cidades são esvaziadas. Não restou ninguém em lugar algum. E você? O que você acha que vai fazer? Vai vestir roupas de festa? Enfeitar-se de joias? Vai passar batom e aplicar sombra nos olhos?
Esse capricho de nada valerá. Você não vai seduzir ninguém. Eles querem é matar você. O que é isso que estou ouvindo? Uma mulher em trabalho de parto? Os gritos de uma mãe dando à luz seu primeiro filho? É o brado da filha Sião ofegante, gritando por socorro. Socorro! Me ajudem! Estou em perigo! Eles querem me matar! Gritem no alto-falante. A Bíblia diz: no fim dos tempos, os ventos varrerão a terra. Os homens perderão sua morada e andarão pelo firmamento sem casa. Nos céus muitos sinais serão vistos, e a fé dos homens será testada. Mas os que forem servos fiéis serão como árvores de raízes profundas. Não se abalarão, porque estão firmes na palavra. 5 pessoas mortas, 500 feridos, mais de 1000 desabrigados e uma cidade inteira destruída. O tornado de 250 quilômetros, com chuva de 150 milímetros em um curto intervalo de tempo, causou um prejuízo bilionário para a região sul do Brasil. A cidade do Rio Bonito do Iguaçu, localizada no Paraná, teve cerca de 80% destruída pelo tornado devastador de 250 quilômetros por hora, algo nunca visto antes na região. Hospitais, escolas, prédios públicos, supermercados, plantações e estradas foram destruídas. Carros voavam no ar parecendo um papel. Os 3 estados mais atingidos pelo efeito climático foi Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O governo do Brasil está em contato com as autoridades locais para viabilizar recursos e apoio para essas regiões. A jovem estudante Júlia Quaves, de 14 anos, é uma das 6 pessoas que morreram durante a passagem do tornado. Ela estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelas rajadas de vento. O corpo da jovem voou parecendo um pássaro. Gritos de socorro soavam no ouvido dos que ficaram, mas nada puderam fazer. Júlia foi encontrada nos escombros, sem vida. E haverá sinais no sol, na lua, Os ventos passaram dos 250 km por hora. e na terra a angústia das nações e perplexidade, Ficaram feridas, mais de 1000 medo, terrível barulho do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que vão sobrevir sobre o mundo. Não dá pra acreditar o que a gente está vendo aqui. Visto que os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem chegar numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês É o final dos tempos, o fim das coisas como vinham acontecendo. Acabou tudo. O fim de vocês está aí. A minha ira está desenfreada contra vocês. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês, e assim saberão que eu sou o Eterno. Eu, o Eterno, o Senhor, digo: desastre após desastre. Vejam, está vindo. É o final dos tempos. O fim está chegando. O fim está maduro. Prestem atenção, está às portas. É o destino de vocês que vivem nesta terra. Acabou o tempo. Chegou a hora. Nem adianta chorar. Não há mais tempo de barganhar. Já já vou derramar minha ira sobre vocês. Vou acertar as contas e pagar com minha ira. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como vocês viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês. Então, vocês perceberão que fui eu, o Eterno, que os atingiu.
Dia do juízo. O destino alcançou vocês. O cetro é enorme e arrogante. O orgulho está além de todos os limites. A violência marcha com toda a pompa, agitando o cetro do mal. Mas eles não são de nada. Nada restará deles. O tempo acabou. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. Comprador, não grite de alegria. Vendedor, não se preocupe. A ira do julgamento pôs o mundo de pernas para o ar. Quem compra e quem vende perderam o chão. Nunca mais será a mesma coisa. E nem sonhem com a recuperação do mercado. A nação está falida por causa dos seus pecados, e as coisas não vão melhorar. A trombeta dá o sinal para a batalha, apresentar armas. Mas a marcha para o combate não tem início. Minha ira os paralisou. Nas estradas abertas, vocês são mortos, ou morrem de fome e de doença ao chegar em casa. São assassinados no campo, ou morrem de doença ou de fome na cidade. Os sobreviventes correm para as montanhas. Eles gemem como pombas nos vales, cada um gemendo pelos próprios pecados. Todas as mãos penderão enfraquecidas, todo joelho ficará vacilante. Eles se vestem de pano de lamento, miseráveis espantalhos, volúveis e envergonhados com a cabeça rapada. Eles jogam seu dinheiro no lixo. Seu dinheiro, ganho com tanto sacrifício, cheira mal. Sabem que com ele não comprarão nada que quiserem ou precisarem no dia do juízo. Eles tropeçaram no dinheiro e caíram em pecado. Orgulhosos e presunçosos com suas joias, enfeitam seus deuses, que nem deuses são, com todo o requinte. Farei que esses deuses obscenos cheirem mal. Vou entregar todo esse lixo religioso. Os estranhos ficarão com eles de graça. Os ímpios cuspirão neles e farão piada. Vou virar o rosto para não ver quando meu povo e meu santo lugar forem profanados. Quando estrangeiros violentos entrarem marchando e profanarem o lugar e o povo. Será um verdadeiro massacre. O crime e a violência tomarão conta da cidade. Trarei o refúgio da humanidade para ocupar suas casas. Vou dar um fim às bravatas e à pose dos grandes e poderosos, e cuidar para que nada que seja sagrado permaneça no seu lugar. A catástrofe está assolando. Eles procuram a paz, mas não a encontram. É um desastre após outro, um rumor atrás do outro. Eles suplicam que algum profeta explique o que está acontecendo, mas ninguém sabe de nada. Os sacerdotes não têm ideia, os anciãos não sabem o que dizer. O rei balança a cabeça em desespero. O príncipe está arrasado. O povo comum está paralisado. Tomados de pavor, estão todos sem ação. Tratarei com eles ali mesmo onde estão, julgando-os nos seus termos, e eles saberão que eu sou o Eterno.